Vamos começar mais um momento com Deus e hoje nós estamos no nosso segundo vídeo, sobre o perdão. Ontem nós falamos sobre perdoar e hoje nós vamos estar falando sobre a importância de pedir perdão. Se é difícil perdoar, imagine ainda pedir perdão. Ainda mais nós, que como seres humanos, nós temos dentro de nós um ego que às vezes faz com que nós tenhamos maior dificuldade em agir de algumas maneiras, porque nós achamos que sempre estamos certos, que o outro nos feriu, que os outros que nos magoaram, e aí nós achamos assim, não, ele errou, então ele que peça perdão. Nós temos conosco esse sentimento. Eu digo porque eu, como ser humano, eu sinto assim. Alguém me feriu, então eu imaginava que a pessoa deveria me pedir perdão. No decorrer da minha vida eu era assim, não, se ela me pediu perdão, não. Eu pensava que se eu fizesse, se eu fosse até a pessoa, eu seria como se eu estivesse me humilhando. Só que com o tempo eu fui vendo a importância do perdão. E eu fui vendo que dependia de mim, da minha atitude para eu ser feliz. Então, se fosse necessário eu perdoar, pedir perdão, mesmo que a pessoa tenha feito algo contra mim, então eu reconheci que Jesus me perdoou pelos meus pecados. Então, eu preciso perdoar e preciso aprender a pedir perdão. Hoje eu estava falando com minha mãe numa ligação que ela me fez. Eu falei assim, mãe, fala algo para a senhora. Perdoar é um ato de inteligência. Porque na Bíblia diz que se tivermos esse sentimento e não perdoarmos, o Senhor não vai me perdoar. E se eu guardar rancor, sentimento ruim dentro de mim, eu não vou morar no céu. Então, é melhor eu me humilhar, pedir perdão. Falei com ela assim, é muito mais fácil você seguir a sua vida, nós vivemos a nossa vida entendendo que a pessoa fez errado. Fez, mas vai mudar? Não vai, aconteceu. Então nós temos que ter inteligência e maturidade. Se eu preciso liberar o perdão e pedir perdão, por que eu não vou fazer? A minha salvação, a minha salvação vale muito para mim. Então, se eu preciso pedir perdão, então por que eu não vou pedir? Por que eu não vou liberar perdão? A minha salvação, o meu ego não pode ser maior a ponto de deter a minha salvação. Porque se eu não liberar perdão, se eu não pedir perdão, eu não vou entrar no céu e eu quero morar no céu. Então, pedir perdão é um ato de inteligência. Mas é pedir perdão de todo o coração. Perdoar de todo o coração. Nós temos que entender, levar a sério. Muitas coisas vão nos deixar. Muitas coisas que nós guardamos dentro de nós vai fazer que a nossa ida seja direto para o inferno. Diz que existem 2 lugares e 2 casas. A casa do pai e a casa do outro pai. Nós teremos 2 pais. Podemos escolher para qual lugar queremos ir. Da mesma forma que quando nós temos uma herança de alguém deixou algo para nós. Então diz que Jesus já foi preparar um lugar para nós, mas ele não vai nos forçar a entrar lá. Por isso que o inimigo, ele não se preocupa. Você acha que o inimigo está preocupado com a sua vida? Você acha que ele está preocupado? Ele já sabe que se você não mudar as suas atitudes, é para a casa dele que você vai. É para o inferno. Então leva a sério isso. Entenda sim, se for necessário eu me humilhar, eu pedir perdão, que eu faça. Eu ouvi uma frase de um pastor que ele disse da seguinte forma: a maior vingança que você pode dar para aqueles que um dia fizeram algo contra você é liberar o perdão para eles e seguir a sua vida. E é assim mesmo, porque a pessoa pensa assim, poxa, eu quero ver como ela vai se reerguer, como ela vai seguir daqui em diante. E se você não perdoar, você não tem como seguir. E você vai ficar guardando uma vida de rancor e amargura. Então entenda, é necessário perdoar. Mas é necessário pedir perdão. Porque nós sofremos muitas coisas de pessoas contra nós. Mas nós também, no nosso dia a dia, nós magoamos, nós ferimos. Nós achamos que as nossas atitudes são as melhores e esquecemos que
Às vezes nós ferimos outras pessoas e não temos humildade para pedir perdão. Às vezes tem pessoas que são sensíveis e qualquer coisa que você vai dizer magoa a pessoa. E tem atitudes sérias que nós temos. Existem atitudes sérias que nós tomamos, mas porque foi nós que fizemos, nós deixamos ela lá. Porque não dói na gente. Às vezes você faz algo onde você trabalha, às vezes você faz algo contra os seus próprios familiares dentro da sua casa e acha natural. Não, eu fiz, então deixa guardadinho lá, a pessoa vai me perdoar. Mas você precisa declarar, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Esse orgulho, esses sentimentos não vai nos levar para o céu. E a sua salvação vale muito. Moisés não entrou na terra prometida porque ele desobedeceu ao Senhor pelas atitudes do povo que ficava ao redor dele. Ele não entrou na terra prometida que Deus tinha para ele. Então eu te digo, vai valer a pena você passar por essa terra e chegar no final da sua vida, você não conseguir entrar no céu por uma falta de um perdão que você não deu ou que você não pediu. Perdoa. Aqui no livro de Éfesos, Paulo diz da seguinte forma: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus nos perdoou. Ele enviou o próprio Filho, o único Filho que Ele tinha, Ele enviou para morrer por mim e por você, por pecado que era meu e seu. E às vezes nós não queremos perdoar ou então muito menos pedir perdão. Às vezes é necessário você pedir perdão para que a pessoa que fez algo contra você possa mudar algo, possa entender, possa ver que ele também errou. Relacionamentos estão acabando dentro dos lares por falta de pedido de perdão. Às vezes nós tratamos mal as pessoas que nós mais amamos e por falta de pedir perdão, nós causamos um distanciamento entre pais e filhos, esposo e esposa, pais e os pais com as crianças. Porque as pessoas pensam, não, eu não preciso pedir perdão, não, ela entende, é o meu jeito, né? E a gente vai seguindo a nossa vida. E quando nós vemos, existe um mar distanciando, existe algo no meio da nossa casa. E aí quando você vê, casamentos são destruídos, relacionamentos são destruídos, porque às vezes como pai nós ferimos os nossos filhos, mas nós achamos que por sermos pais, que nós não temos que pedir perdão aos nossos filhos, independente da idade que o teu filho tiver. Se você fizer algo que você viu que foi acima, foi além da sua autoridade de pai, você humilhou o seu filho. Se você fez algo que doeu na alma do seu filho, peça perdão. Peça perdão, não perca a sua casa, não perca a sua família, não perca um filho. Às vezes, pelas nossas atitudes, nós levamos um filho para droga, para prostituição, por aquilo que sai dos nossos lábios. Peça perdão. Aprenda a se humilhar. Às vezes nós achamos assim, que sentimentos ruins entram nas nossas vidas porque fizeram algo contra nós e nós acabamos não pedindo perdão. Porque nós achamos que é porque estamos feridos, nós temos o direito de ferir. Pessoas feridas, elas querem ferir o outro porque elas estão mal. E não precisa ser assim nas nossas vidas. Eu tive uma experiência de eu como cristã, eu sabia que as minhas atitudes... Você como cristão, você como servo do Senhor, não eu estou dizendo evangélico, eu estou falando cristão, aquele que serve o Senhor, aquele o católico, o evangélico, aquele que serve a Cristo. Cristão é aquele que imita Cristo, serve a Cristo. Você imagina que o Senhor Jesus odiaria? Você imagina que Jesus não perdoaria? Jesus perdoou Judas, Jesus perdoou Pedro, Jesus perdoou todos aqueles que perseguiam ele. Até na cruz Jesus disse, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que está fazendo. Jesus estava sangrando, perdendo todo o seu sangue por nós. Ainda teve
humildade de pedir ao Senhor para nos perdoar. Você imagina Jesus deixando de pedir perdão a alguém? Se somos imitadores de Cristo, então o que nos custa? Jesus foi a pessoa mais humilde que nós pudermos ver. A pessoa mais humilde que você já conheceu, Jesus é além daquela pessoa. E eu pensava assim, como cristã, eu sabia que as pessoas estavam vendo as minhas atitudes. E mesmo assim, eu continuava achando assim, porque eu estava sentindo dor, eu usei aquele rancor, aquela mágoa, e comecei a falar coisas que não devia, desejar coisas que não devia. Eu queria que, porque eu estava mal, que a pessoa que me feriu tivesse pior que eu, mal mesmo. E comecei a falar. E eu falei assim, eu errei. Me ajoelhei, pedi perdão ao Senhor, falei, Senhor, eu errei. Porque eu, como serva do Senhor, eu não podia ter essa atitude. Eu te peço perdão, Senhor. E todas aquelas palavras que eu lancei de mal contra aquelas pessoas, eu quero repreender agora, eu quero te pedir perdão. E no momento certo, eu fui até aquelas pessoas. Uma por telefone, uma pessoalmente e uma outra pessoalmente. Eu pedi perdão e eu falei assim, me perdoa. Porque eu, como cristã, não deveria ter agido assim, porque o Senhor não tem isso para minha vida. E a pessoa falou assim, verdadeiramente mesmo. Eu pensava, como uma pessoa da igreja tem coragem de falar o que você falou e agir da forma que você agiu. E eu me humilhei, fiquei ali, aguentei até o final, porque eu tinha errado, eu tinha falado mesmo, eu tinha desejado mesmo. Então eu falei assim, não, mas eu peço, me perdoa, porque eu não podia ter feito isso. E a pessoa falou assim, mesmo que você errou, você ainda foi... Não entendo, você ainda teve coragem de vir aqui pedir perdão. Você nem precisava de perdão. Eu falei, eu precisava. Eu precisava de perdão porque eu precisava seguir a minha vida em paz sem saber que nada me prende nessa terra. Que nada impede a minha salvação. Não tenho mais contato com a pessoa. Eu sei que a pessoa não quer ter contato comigo, mas eu sei que eu fiz a minha parte. E o Senhor viu que foi sincero. Cheguei na outra pessoa e falei assim, eu te peço perdão, eu entendo que o que eu falei, eu estava num período de dor extrema na minha alma, mas eu jamais devia ter desejado e ter falado isso contra a sua vida. A pessoa falou, te perdoo. Quando criança também, maior, já adolescente já, eu tomei uma atitude e aquilo trouxe uma grande mágoa na casa em que eu morava. E por muitos anos eu estive afastado do lar que me acolheu, do lar que me deu todo amor, porque eu havia tomado uma decisão e aquela minha decisão feriu as pessoas. E fazia muita falta aquele convívio. E com o tempo eu agradeci ao Senhor porque Ele me deu a oportunidade de pedir perdão para as pessoas. E hoje eu voltei a ter comunhão com aquele lar, porque eu amava e amo aquelas pessoas. São minha família. Então, às vezes, nós perdemos tempo da nossa vida distante das pessoas que amamos por causa de um orgulho. Na Bíblia conta a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Eles eram filhos de Isaac, eles eram filhos de Rebeca. Esaú era o filho preferido de Jacó. E Rebeca amava mais a Jacó, porque Jacó ficava mais na casa, então ela amava mais a ele. E um dia Isaac já estava velho e naquela época na Bíblia tinha a bênção da primogenitura. Quem ficasse com aquela bênção era aquele que quando o pai morresse ficaria por assumir, né, tudo o que o pai tinha passava para aquela pessoa. E ele passava então dali a assumir, era a bênção da primogenitura. Como Esaú e Jacó eram gêmeos, Esaú saiu primeiro. Então ele era o filho mais velho, eram gêmeos, mas ele saiu primeiro, era de direito dele. Só que um dia Isaac falou assim, Esaú, eu já estou velho, eu já estou a morrer, faz da seguinte forma, vai, caça, porque Esaú era um caçador, né? Vai lá, pega uma caça sua, prepara para mim um guisado gostoso e traz para mim, algo que você pegou e prepara para mim. Faz isso para mim. E Jacó era uma pessoa que ficava mais em casa. Então, nos dias que sucedeu a essa conversa de Esaú com Isaac, Jacó, fazendo ali um prato gostoso, Esaú chegou lá da casa dele com uma fome. E aí falou assim, ai, me dê um pouco, meu irmão.
E Jacó queria aquele direito da primogenitura. Então Jacó falou assim: se você me der a sua primogenitura, eu te dou esse prato do que eu estou preparando. Então naquele momento o Esaú falou da seguinte forma: eu já estou a morrer mesmo, se eu não comer eu vou morrer de fome, então eu te dou a minha bênção da primogenitura. Então naquele momento Esaú já tinha passado para o irmão dele. Aí quando Isaac falou isso com Esaú, Esaú falou, foi lá para caçar, só que naquele momento a Rebeca ouviu e falou: Jacó, pega lá 2 cabritos, vou preparar, você vai botar as roupas do seu irmão e nós vamos enganar o seu pai, e a maldição que vier sobre este erro que você fizer vai vir sobre mim. E então eu vou preparar, você vai fingir ser Esaú para você ter direito a essa bênção da primogenitura. E assim eles fizeram, Esaú procurando a caça. Quando chegou Jacó perto do pai dele, o pai dele sentiu o cheiro, falou assim: quem tá aí? Aí Jacó falou que era Esaú, mentiu pro pai dele. E então Jacó, por não enxergar muito direito, abençoou Jacó achando que era Esaú. Abençoou, deu a bênção futura sobre a vida de Jacó. E Esaú chegou. Esaú chegou muito bravo quando viu que ele tinha perdido a bênção dele. Muito triste com aquilo. E disse para Jacó: quando nosso pai morrer, eu vou te matar, porque você me enganou. E então Esaú chega para o pai dele e fala: pai, você já abençoou Jacó? Será que você não tem como mais você me abençoar? Não tem uma bênção guardada para mim? E Esaú fala assim para ele: viverás da tua espada e servirá a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Queria dizer que aquela bênção não tinha mais como voltar para a vida de Esaú, porque já tinha sido. Mas quando Jacó disse para ele assim: você vai viver como servo do seu irmão, mas quando você entender, porque ele viu o sentimento, ele viu o que entrou no coração de Esaú. Ele queria dizer da seguinte forma: quando você se libertar deste sentimento que tiver sobre você, você vai viver melhor. Então diz que quando Rebeca escuta que Esaú ia matar Jacó, manda Jacó para morar com o irmão dele no outro lugar, e diz que Jacó nunca mais viu a mãe dele com vida. Ficou anos naquela casa do irmão, da tio dele, anos lá, longe do pai, longe da mãe, longe do irmão, por uma atitude errada. O Senhor abençoou muito Jacó naquele lugar, porque a bênção estava sobre ele. Só que ele não era feliz, porque ele sabia que não tinha como ele seguir sem pedir perdão. Ele tinha algo inacabado na vida dele. Por isso que eu digo, Jacó, ele tinha dinheiro, tinha bens naquele lugar, tinha esposas, tinha filhos, mas ele não era feliz, porque quando nós temos algo que nos prende a alguém, nós não conseguimos ser livres. Por isso que na palavra aqui no dicionário diz que nós precisamos absolver a pessoa. Absolver mesmo, perdoar e pedir perdão, para nós sermos absolvidos daquele nosso comportamento que nós tivemos que foi errado. Jacó, ele tinha posses onde ele estava, mas ele sabia que ele precisava retroceder aquilo tudo, ele precisava voltar e pedir perdão para o irmão dele. E o próprio Deus falou assim: Jacó, é necessário que você volte para a casa dos seus parentes, para que você seja feliz e abençoado. Ele já era mais abençoado, era porque ele não conseguia ter felicidade. E quando nós sabemos que nós temos algo contra alguém, ou alguém tem algo contra nós, você pode observar. Você sente que algo precisa ser feito. Diz então que Jacó volta. E um dos servos que foi antes voltou e falou assim: Jacó, seu irmão vem com 400 homens na sua direção.
E Jacó pensou, gente, eu tô levando presente para ele vai matar a mim e toda a minha família, minhas esposas. E aquilo começou a fazer ele temer ao irmão dele. Mas ele teve um encontro com o Senhor. E ele viu que ele precisava mudar. O Senhor mudou o nome dele. E aí ele foi uma nova pessoa naquele encontro que ele teve com Deus. Porque não adiantava ele ter bens materiais, sabendo que a felicidade dele só seria completa quando ele retornasse. Então, se você precisar ceder, como diz essa música, cede para você ganhar. Você ganha a sua paz. Para você ganhar a sua felicidade no seu dia a dia. Quando nós pedimos perdão, nós liberamos dentro de nós os melhores sentimentos. Os melhores sentimentos. Ainda que você precisar escutar coisas que doam em você, peça perdão. Precisar se humilhar, se humilhe. Se humilhe para ter a paz que você precisa. Conta então que Jacó, ao se aproximar de Esaú, achando que ele iria morrer, diz que Esaú abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão e os dois se reconciliam. E todos os dois foram felizes porque eles perdoaram um ao outro. Então hoje, quem você precisa pedir perdão? Quem você precisa reconhecer que o fato de você ser um pai, você não precisa humilhar os seus filhos? Quem você precisa pedir perdão? Um chefe pela forma que você trata ele como se ele fosse o seu empregado? Ou a pessoa que trabalha na sua casa quando você humilha? Ou seu esposo? Ou quem você precisa perdoar? E quem você precisa pedir perdão? Ceda esse sentimento que está dentro do seu coração. Diz a palavra, os humilhados, eles serão exaltados. Aquele que se humilha na presença do Senhor, ele te honra na hora certa. Na Bíblia, quem perde é quem ganha. Então você começa a compreender por aí a necessidade de você pedir perdão. Na Bíblia, quando você está triste, você é vitorioso. Você pode todas as coisas naquele que te criou. E no momento que você está alegre, quando diz assim, o Senhor é a sua alegria. E diz da seguinte forma, quando você está fraco, você está forte, porque o poder que atua na sua vida é de Jesus, é do Senhor. Então se humilha, desça onde precisa descer. Você vai ver como é gostoso. Como é gostoso você chegar para alguém e falar assim, me perdoa. E se a pessoa falar, não, eu não preciso te perdoar, você fala, não, eu preciso do seu perdão para seguir em paz, para nós seguirmos em paz. Se dali daquele contato vocês não tiverem mais contato como antigamente, pelo menos você liberou o perdão e pediu perdão, que é o que você precisa fazer. Não deixe esse sentimento impedir você de entrar no céu, não. Porque se você não pedir perdão e alguém tiver algo contra você, eu te digo, eu e você não entraremos no céu, porque esses sentimentos não provêm do Senhor. Então nós estamos no nosso segundo vídeo, nós aprendemos a importância de perdoar as pessoas. Hoje nós aprendemos a importância de pedir perdão, para que a sua vida siga assim como o Senhor tem para ela. Fica pensando muito não, vai lá e pede perdão, você vai ver como você vai ser feliz a partir deste pedido de perdão. Quando eu cheguei para pedir perdão para a pessoa falou na hora, não quero falar com você. Não quero falar com você. E eu falei assim, não, eu não vou sair de perto de você enquanto você não me perdoar. Porque eu não posso sair daqui sem receber o seu perdão. Porque eu quero ter dias felizes. E enquanto eu não ouvi ele falar, eu te perdoo, eu não saí. Porque eu sabia que eu precisava daquele lugar, sair daquele lugar, sair dali chorando e agradecendo a Deus. Falei, Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor permitiu isso na minha vida hoje. Então fique com essa palavra, perdoa para você ser feliz, aprenda a pedir perdão para você ter paz, amém?